Mas você foi o único que estava no momento, que presenciou o fato e o primeiro a se converter? Sim, E aí sim. você leva para a família a informação agora de uma nova oportunidade de salvação. Uma oportunidade de salvação. Um novo amor, né? Porque aquele vazio que a gente estava sentindo com a morte do meu pai, ele já não estava existindo mais dentro de mim quando eu conheci Jesus, entreguei minha vida para ele. Agora a minha missão era apresentar Jesus para minha família, apresentar Jesus para meus irmãos, para minha mãe. E como é que foi essa questão? Porque você chegou a falar que foi o irmão da sua mãe, seu tio. Isso. Foi uma rixa familiar ali. Como é que ficou a família depois de tudo isso? Então, depois disso, hoje a gente tem os meus tios e minhas tias, né, que são o irmão da minha mãe. E naquela época teve uma rixa entre o meu pai e o meu tio, irmão da minha mãe. E a gente era criança, a gente não sabia disso. E foi de repente, meu pai ele morava em São Paulo, vinha buscar a gente para poder passar final de semana com ele em São Paulo. E um certo dia, quando ele veio, eu já me deparei com o meu tio vindo em direção ao meu pai. Então, quando ele veio em direção ao meu pai, ele estava com uma pistola 765 automática, 18 tiros, e ele descarrega, mano, sabe, sem falar absolutamente nada. Eu era o único que estava com meu pai naquele Meu momento. Deus. Naquele momento que eu estava com meu pai, que a gente estava esperando meus outros irmãos virem para a gente estar indo para São Paulo, foi nesse momento que meu tio ele vem em direção onde estava a gente, eu e meu pai, e na onde que ele aponta a arma. Nessa que ele aponta a arma, ele me olha, eu tô do lado do meu pai, e ele descarrega, sabe? Sem dó e sem piedade, abrindo ali a cabeça do meu pai ali na minha frente, bispo. Meu Deus. Isso é algo que é difícil de digerir essa informação. Você com 7 anos de idade tem que presenciar Sim, isso. sim, Às vezes os adultos fazem coisas que não calculam que estão destruindo não só a vida deles, mas de todo mundo à volta, né? Terrível mesmo, terrível. Só Jesus na causa. Mas vamos lá. Com tudo isso, aí foi a pior fase da sua vida, com sim, certeza. sim, porque aí a gente ficamos sem chão para pisar, né, bispo? Aonde a gente começa a ver que a gente precisava de um socorro ali espiritual, a gente precisava de rapidamente ali um alimento, algo que poderia preencher esse vazio nosso. E depois dessa morte do meu pai, meu tio, ele mais ou menos aí depois de uns 2, 3 meses, ele veio a óbito também, né. Ele veio a óbito, ele morreu, mas antes da morte do meu tio, ainda meu tio ele reapareceu. Mas morte natural ou não? Não, foi morto Foi também a morto também? tiro. Isso, ele foi morto a tiro. Ele foi fazer um assalto aqui perto do Guaibê, e ele foi morto a tiro. Mas antes dele morrer, eu ainda perdoei ele, né, eu perdoei a ele, voltei a falar com ele, e a gente ficamos ali sem chão, igual eu tô falando, sem chão, aonde a gente vimos pessoas rindo ali também, sabe, no momento que a gente estava em cima ali do corpo Meu do meu pai, Deus. sim, né, aonde a gente naquele momento ali, alguém avisa para os meus irmãos, para minha mãe, um dia que era pra gente estar passando com meu pai ali um final de semana, mais um final de semana com ele na casa dele em São Paulo, foi um dia de luto, um dia de, sabe, de Tristeza extrema, tristeza. né? Então, pra gente foi muito difícil. Então hoje, a gente olhando para trás, vendo tudo aquilo que Deus ele fez na nossa vida, né, e nós não usamos, bispo, isso aí como, sabe, vitimismo, nunca usamos isso como Pretexto pra nada, pretexto né? para poder retroceder, sabe, isso nunca foi obstáculo para nós evoluir a nossa mente. Eu acredito que também se não fosse, Jesus na nossa vida, a gente não estaríamos nem aqui hoje para poder contar a história, né. É verdade.